todas as vezes em que você ingressa com um processo judicial para debater juros remuneratórios, há também a possibilidade de discutir sobre juros compostos, anatocismo ou até mesmo a capitalização de juros. Onde que isso geralmente ocorre e tem dado muito problema? Sistemas de amortização, peculiarmente na tabela Price, que é a mais discutida no Brasil, tendo em vista que aí 98% dos financiamentos são elaborados por ela, que nada mais é que um conceito onde você apresenta para o seu devedor uma maneira onde ele vai pagar os juros e o capital dentro do sistema de amortização daquela parcela. O que é importante a gente compreender e resgatar hoje quando você vai discutir isso? O conceito histórico. Porque no Brasil vem aí uma onda se proliferando de alguns autores contratados pela Febraban. É importante entender isso, porque historicamente você tem um livro dos autores falando que a tabela Price capitaliza e que capitalização é juro composto, e em um determinado momento histórico, esses mesmos autores, após a Febraban os contratarem, a Federação dos Bancos, começam a escrever contra aquilo que eles já tinham colocado dentro dos livros. Então vamos lá. Juros compostos, capitalização e anatocismo. Isso aqui tem uma sinonímia, ou seja, eles possuem o mesmo signo. Significa dizer que quando você utiliza a palavra juro composto, capitalização ou anatocismo, o que você está dizendo é que os juros cobram sobre os juros. Há juros sobre juro naquela operação. O que tem que se definir depois é a periodicidade em que eles são aplicados. Então, lá quando você pesquisa e estuda na Grécia, no século XVII, qual era a palavra utilizada? Devido ao latim ser a língua mais próxima naquela época e que era a base dos intelectuais. Era a palavra anatocismo, que significava, quando você pega os livros históricos, juro sobre juro. Então, historicamente, a primeira palavra que começou a ser utilizada para se designar que os juros seriam base para a cobrança de novos juros foi a palavra anatocismo na Grécia, devido a essa afeição com o latim. Depois você pega ali, sequencialmente, no próprio latim, e o que era escrito em latim quando você queria dizer que o juro era a base para a cobrança de juro? Usurae, usuram, que significava juros sobre juros. Essa era a linguagem oficial utilizada naquela época. Então é importante, pessoal, resgatar o conceito histórico, até para você fazer uma breve apresentação na sua petição, para que o juiz consiga conceber isso e compreender que, independente da terminologia que venha dentro de um contrato de financiamento, o que se prova ali, a partir do novo entendimento do STJ, é como se provar que essa tabela, esse sistema de amortização, ele cobra juros sobre juros. Aí, mais um pouquinho à frente, você pega aqui a doutrina desse matemático historicamente reconhecido, Henry Briggs, e ele fala o seguinte, ó, o que ele inventou? Ele inventou um cálculo para encontrar o tempo N para o empréstimo. Ele queria dizer assim, ó, como que eu sei o valor devido se eu estou cobrando juro sobre juro em um determinado tempo? Por exemplo, um contrato para 72 meses. Como eu faço a verificação no tempo, em 48 parcelas, qual será o saldo devedor? É isso que ele ensinou dentro do sistema de cálculo dele. E qual era o termo que ele utilizava para te ensinar isso? Ele já começou também aqui com a palavra anatocismo. Era essa palavra que você encontrava nos livros dele. Aí o que acontece na linha do tempo? Com a reforma protestante, ok? Passa-se para uma linguagem dos autores que estavam escrevendo naquela época. Então, exemplo aqui, como os autores daquela época eram ingleses, começa-se a usar uma terminologia, um palavreado em inglês, traduzindo o anatocismo. Então, a linguagem da matemática financeira naquela época, como eu falei, pelos ingleses, começa a se usar a terminologia juro composto. Só que olha que interessante, a base do cálculo e estudo vem do Henry Briggs, que usava o termo anatocismo. Agora, com a migração para uma língua inglesa, começa a se usar juro composto. Mas compreende que a base de cálculo é a mesma? Os algoritmos utilizados são os mesmos. A mesma matemática financeira que esse autor utilizava é a mesma que os autores ingleses vão utilizar também. Aí vem John Newton,
ok? Em 1668, e coloca dentro dos livros ali que eram utilizados na matemática financeira para empréstimos a terminologia anatocismo, que significa compound interest, ou seja, ele está dizendo dentro da doutrina dele que a palavra anatocismo do latim lá, ela significa o mesmo em inglês que juros compostos. O que eles estão fazendo depois? Mostrando que o próprio sistema social, a depender da cultura de um determinado local, ele cria termos linguísticos que implicam em significados. Então, o que historicamente se comprova é que quando eu utilizo a terminologia juro composto, ou a terminologia capitalização ou anatocismo, eu estou dando o mesmo significado terminológico para o que significa juro sobre juro, ou juro rendendo juros. É a mesma coisa. E vou além. Se você for para os livros jurídicos, juridicamente, o significado de juro sobre juro é anatocismo. É essa a terminologia também histórica utilizada. Quando nós vamos para os livros de economia, nós temos ali a capitalização de juros sendo falado como significado dos juros sendo incorporados ao saldo devedor. É o efeito de colocar os juros dentro do capital. E quando nós estamos na matemática financeira, juros compostos, ou seja, juros sobre juro. O que a matemática e a economia vão ter de distinção é que enquanto na economia capitalização de forma direta significa incorporação de juros ao saldo devedor, a matemática financeira vai falar sobre juros compostos como efeito de juros sobre juro e também vai falar da capitalização simples também ou composta, no sentido de incorporar esse efeito dentro do saldo devedor. Então isso aqui é um breve relato histórico para você compreender que historicamente as palavras têm o mesmo significado, têm a mesma sinonímia. Pesquise sinonímia para você trazer na sua petição o conceito histórico, mostrando para o juiz em livros que têm base teórica legal, que não foram alterados por interesse econômico como ocorre no Brasil ultimamente, e assim você vai conseguir fazer uma excelente petição. Aprenda sobre sistema de amortização, sobre algoritmos. A tabela Price, pessoal, ela tem 4 algoritmos, grava isso, ok? 4. Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar o conceito de capitalização no cheque especial e vou mostrar que você pode mesclar com o sistema de amortização e provar que tem o mesmo efeito do juro composto. Você pode usar tanto uma palavra em um como em outro e mostrar que no efeito final eles trazem o mesmo ônus para o devedor, ok? Então fica aí a dica, esse é um vídeo esclarecedor para quem quer atuar na área do direito bancário. Um grande abraço, siga as redes sociais, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e toda semana nós vamos trazer aqui coisas inovadoras, temas legais para debater sobre direito bancário no Brasil. Grande abraço, com Deus.